Olá meninas, tudo bom? Hoje é domingo, 14 de novembro de 2021. Hoje nós estamos nos nossos 69 dias da 11ª caminhada de oração. Estamos falando de descanso, libertação e juízo. O tema do dia é uma guerra e uma bodas. O texto-chave vai estar em Apocalipse, capítulo 19, no versículo 7 e 9. Irmãs, chegamos ao penúltimo dia dessa jornada de 70 dias que estamos trilhando e que Deus está nos conduzindo. Eu desejo que vocês tenham recebido grandes porções da parte do Senhor, recebido avivamento no seu espírito, ânimo, clareza na sua mente, para que vocês continuem cada dia mais firme como uma leoa, sabendo se levantar e se deitar. E essa palavra de ontem falou muito no meu coração, né, sobre as leoas. Bom, irmãs, nós estamos falando também do leão da tribo de Judá. E o leão da tribo de Judá, ele virá, e ele está vindo, mas ele vem num evento, e esse evento é uma guerra e uma bodas. E ele virá com um exército que está preparado para reinar com ele, que nós falamos ontem, um exército de leões, de leoas, de cordeiros. Essa bodas, ela é o casamento da noiva do leão de Judá, da noiva do cordeiro com o leão de Judá. E o Senhor vai exibir essa noiva para todas as nações. É uma noiva pura, limpa, sem mácula, nem mancha e nem ruga. E essa noiva, ela é a igreja verdadeira, ela é Israel também. É a junção desses dois povos, porque a igreja, ela abrange todas as nações, né? Todos os povos, porque todo aquele que recebeu a Cristo, independente do lugar que esteja, aldeias, povos, línguas, nações, faz parte da igreja, e o povo de Israel, que é as primícias do Senhor. Quando falo o povo de Israel, não é o povo que vive em Israel, não é quem é judeu, é quem realmente serve a palavra, quem obedeceu, quem está firme até o fim. Esse exército está sendo treinado, a noiva está sendo adornada e a bodas está sendo preparada. Então nós temos muito o que fazer. E o inimigo, sabendo disso, irmãs, ele tenta nos distrair, roubando o nosso tempo. Assim nós não nos adornamos, porque nós somos a noiva, assim nós não nos preparamos como exército, e nós também não preparamos a bodas. E aí no grande dia, o que nós vamos apresentar para o leão de Judá? Nós não vivemos o propósito aqui e nem desfrutaremos da grande festa que está por vir. Por isso, nós precisamos nos posicionar, abraçar o chamado, a responsabilidade do chamado, investir a cada dia a se levantar e a deitar como uma leoa. E esse chamado, todas as vezes que eu falo de chamado, irmãs, eu não estou falando de título, eu não estou falando de serviço na igreja, eu estou falando de você saber quem você é. O chamado de ser uma leoa, o chamado de ser uma noiva do cordeiro, o chamado de ser parte desse exército, o chamado de trabalhar em prol do reino de Deus. Não é só denominação, não é só instituição, é o reino. Quando nós preparamos essa noiva, é nós mesmas. Quando nós preparamos o exército, é aqueles que Deus coloca diante de nós. E quando nós preparamos a bodas, é quando nós pregamos o evangelho e anunciamos as boas novas dessa era messiânica que o Senhor está trazendo. Vamos falar aqui então, vamos ler Apocalipse capítulo 19, para a gente entrar na palavra. Capítulo 19, versículo 7. Alegremos-nos e exultemos, demos-lhe a glória porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então aqui está anunciando que vem chegada essa bodas e que essa esposa já está preparada, essa noiva está preparada com as suas vestes resplandecentes. Bom, vamos ler agora Apocalipse capítulo 21, no versículo 1 ao 7. Capítulo 21, no versículo 1 ao 7, fala assim: Eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe.
Eu vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então eu ouvi uma grande voz no trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. A morte não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede, vou dar de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei seu Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e aos mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Olha que tremendo, irmãs. Essa era messiânica que o Senhor vem, que o leão da tribo de Judá está vindo, ele vai vencer, né? Vencer não, porque ele já venceu. É uma guerra que já é vencida. Ele só virá, ele vai rugir, ele vai esmagar a cabeça da serpente, ele vai destruir a morte e aí ele vai mostrar para toda a terra os seus fiéis, né? Ele vai recompensar, ele vai julgar. E aqui está dizendo que ele faz nova todas as coisas. Essa é a era messiânica. Essa é a era que a igreja espera a volta de Jesus. Essa é a era que o Israel espera. Israel também está esperando o Messias. Eles não creem que Jesus é o Messias, mas isso fazia parte do plano. Eu não vou entrar nesse assunto, porque se eles crescem e recebessem de primeira, nós, a igreja, não estaríamos aqui, porque a salvação foi expandida para toda a terra a partir do momento que eles ficaram cegos em reconhecer que Jesus era o Messias, mas eles estão esperando o Messias, e quando o Messias vier, eles vão ver que é Jesus, né? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Enfim, a era messiânica, que vai trazer a paz, que Deus vai destruir a morte, e que Deus vai viver no meio dos... o tabernáculo de Deus vai ser no meio dos homens, vai ser na terra, ele virá para a terra, ele vai ter comunhão conosco na terra. E porque aqui está dizendo, né, que a Nova Jerusalém ela veio como uma noiva. Por isso eu disse que Israel, Jerusalém, o povo de Israel ali também faz parte dessa noiva. E nós temos que mudar um pouco a nossa concepção, irmãs, porque quando nós pensamos na era messiânica, quando nós pensamos nos finais do tempo, nós fomos ensinados a usar do medo, né, para tentar ganhar as vidas, e não é isso. Nós temos que ter a responsabilidade, saber qual é o nosso papel nesses grandes eventos que vai acontecer, nesses dois grandes eventos que vai acontecer. E o inimigo fica nos distraindo, e a gente às vezes acha que é anunciando tragédia, anunciando, colocando medo nas pessoas que nós vamos ganhar o coração deles, e não é essa a verdade. Existe um chamado que eu vou estar falando aqui, mais para frente, de qual é o nosso papel nessa preparação da bodas, tá bom? Então, tudo vai ser novo. Deus vai trazer paz, vai trazer alegria. Quando Jesus começa o seu ministério, e ele começa ali na bodas, num casamento, e o primeiro milagre dele é transformar a água em vinho, ele estava já representando essa era messiânica, uma era de paz, de alegria, de harmonia, de prosperidade em toda a terra. Eu quero falar algumas coisas aqui. Aonde será essa bodas? Onde vai acontecer isso? Vai ser em Israel, vai ser em Jerusalém. Porque aqui Deus disse que vem a santa cidade de Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, e ela vai descer em Jerusalém. Aonde será essa guerra? Também vai ser em Israel, ali no Armagedon. Armagedon é um lugar, é uma planície ampla, que ali vai ser a guerra dos últimos dias. O que tem nessa bodas? Só estou citando isso, irmã, para a gente começar a ativar a nossa imaginação, a deixar que o Espírito Santo nos ministre, porque às vezes a gente não pensa muito nessas coisas. A gente só, Jesus virá e pronto, e a gente não pensa
como vai ser, qual é o meu papel nisso, né? O que Deus está contando comigo nesse grande evento. E o que tem na bodas? O que tem num casamento, né? A mesa com a ceia do Cordeiro, a nova aliança que ele ceará conosco, com a sua igreja, com o seu povo, porque ele disse, na última ceia dele, ele disse, eu não vou cear com vocês novamente até que eu venha. Então, nessa grande festa, nesse grande casamento, nessa grande bodas, ele vai cear com a igreja. Ele vai firmar ali a sua aliança, né? Nós vamos comer algo, comer abundantemente, né? Eu creio que vai ter os frutos da terra, como eu já falei, mas em Apocalipse nós vemos que terá 12 frutos, já não será mais 7. E diz aqui em Apocalipse, capítulo 22, que eu vou ler, que até as folhas das árvores que dá esses frutos serve de cura para as nações. Então vamos lá, olha só. Apocalipse 22, no versículo 1 e 2 fala assim: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então nós vamos comer da própria árvore da vida, a árvore que está nos esperando, e eu creio que estará nessa mesa, esses 12 frutos maravilhosos. Bom, vamos ler também Apocalipse capítulo 22, no versículo 12, fala assim, 22, 12, fala assim: Eis que eu venho sem demora, comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Agora eu quero que a gente vá meditar nessa responsabilidade que a gente tem, porque toda essa caminhada, nesses 70 dias, é nos chamando, nos ativando a entender que a vida é muito mais do que a gente vive aqui pensando que está tudo bem. A vida é muito mais, o Senhor conta conosco de uma forma muito mais além, né? Vamos ler aqui sobre as muralhas. Nós falamos sobre as muralhas do inimigo, que Deus jogou por terra. Nós falamos da muralha que ele está construindo ao redor de nós, que é de pedras preciosas, que está ali em Isaías 54, que nós falamos sobre isso no começo da caminhada. E eu quero falar agora da muralha da cidade santa. Essa muralha está dizendo aqui, olha só, capítulo 21, no final do versículo 9, eu vou ler alguns textos aqui. Vem, eu mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor é semelhante a uma pedra preciosa, como pedra de jaspe cristalina. Tinha uma grande e alta muralha, 12 portas, junto à porta 12 anjos. Presta atenção nesse texto, irmãs. Está dizendo da muralha que tem ao redor da cidade da Santa Jerusalém. Então ela tem 12 portas, 12 anjos, 12 nomes, sobre ela os nomes escritos, que são os 12 nomes da tribo dos filhos de Israel. Pulamos para o versículo 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estava sobre este os 12 nomes dos 12 apóstolos. Vamos aqui para o 18 agora. A estrutura da muralha é de jáspide. Também a cidade é de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Vamos ler o fundamento das muralhas da cidade, são adornados de toda espécie de pedra preciosa. O primeiro fundamento é jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônio, sárdio, crisólio, berilo, topázio, crisópraso, jacinto e ametista. As 12 portas são 12 pérolas, cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro e de vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. Então, olha só, a gente falou dessas muralhas, né? E eu quero falar agora
de uma responsabilidade que nós temos com as muralhas da cidade do Senhor. Então nós desejamos muito, né, que o Senhor jogue por terra as muralhas na nossa vida. A gente deseja que Ele restabeleça os nossos muros, mas existe um muro que o Senhor está nos chamando para a gente cuidar. E é sobre isso que eu quero falar. Então, no meio desse evento todo, de uma guerra e de uma bodas, no meio dessa preparação dessa guerra, dessa bodas, nós somos chamados a ser sentinelas. Sentinelas significa também atalaia. Quem são os sentinelas? Quais são a sua função? E eu quero falar sobre isso aqui. A função do sentinela é ouvir, perceber, comunicar e reconciliar o homem com a voz de Deus. Essa é a função do sentinela. O sentinela ficava sobre o muro de Jerusalém. O sentinela, ele é um soldado. O sentinela, ele avisa as tropas do perigo que vem. Ele está atento. O sentinela é uma pessoa que está atento ao que Deus está fazendo, ao que Deus está falando, ao que Deus está movendo, a preparação desses eventos. Então, irmãs, por isso que nós temos que desfazer de toda distração. Eu sei que muitas vezes é muita coisa para a gente, muita coisa. Principalmente quando nós estamos sobrecarregadas, quando nós estamos cheios de problemas, cheios de desafios nessa terra. Mas a dimensão, irmãs, caminhar nessa dimensão do Senhor, desses entendimentos, dessa visão assim de ir mais fundo, é muito mais fácil, porque a maioria do que acontece conosco na terra, depois que a gente entra nesse profundo, a gente vai ver que é distração. E eu queria falar uma coisa que o sentinela, a maior responsabilidade dele é transmitir o que ele ouve de Deus, e ele também ora e ele é zeloso pelo reino. Então vamos ler textos que falam sobre o sentinela. Em Ezequiel, capítulo 3, no versículo de 1 a 3 e o versículo 17 fala assim: Filho do homem, come o que achares, come esse rolo, vai e fala à casa de Israel. Então eu abri a boca e ele me deu de comer o rolo. E ele me disse: Filho do homem, dá de comer ao seu ventre, enche as suas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi e na minha boca era doce como mel. Aqui o Senhor está chamando Ezequiel como atalaia, como sentinela. Aí vamos aqui no versículo 17. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre Israel. Da minha boca você vai ouvir as palavras e vai avisar eles da minha parte. E aqui mais para frente eu não vou ler, mas ele está explicando, olha, quando eu disser para o perverso que ele se arrependa, se você não avisar, eu vou cobrar de você. Se eu disser ao justo que se desviou, que ele tem que voltar ao seu caminho, se você não avisar, eu vou cobrar de você. Mas se você avisar essas pessoas, as suas mãos vão estar limpas. Então, só que o sentinela, além da função dele, né, que a função dele é reconectar o homem com Deus, reconciliar o homem com Deus. E quando ele diz aqui, a primeira coisa, antes dele dizer pro profeta, vá fazer, né, vai ser sentinela, eu te estabeleci, eu te coloquei como sentinela. Então, como eu disse, o sentinela, irmãs, ele ficava em cima do muro. O muro de Jerusalém, né, todas as cidades eram cercadas, como nós vimos ali que Deus derrubou as muralhas de Jericó, e Jerusalém também era cercada. E eles ficavam em cima dos muros, eles tinham como se fossem as guaritas, e ele tinha uma responsabilidade de estar atento. Deus está nos chamando a atenção, e na caminhada, esses dias todos falando, ensinando e buscando, é para que a gente esteja atento, a gente seja pessoas mais despertas, a gente seja mais atenta à vida, atenta a tudo que passa diante de nós, porque nós não usufruímos da vida abundante muitas vezes porque não estamos atentas, estamos dispersas, estamos distraídas, né, com
com algumas picuinhas. Mas o mais importante aqui, quando ele chama esse profeta, ele diz come do rolo. E ele comeu, e esse rolo fala da palavra de Deus. E disse que era doce como mel. E ele disse, eu comi. E Deus disse assim para ele, dá ao seu ventre, enche as suas entranhas. As nossas entranhas, irmãs, é onde fica o nosso espírito. O nosso espírito precisa ser alimentado todos os dias. Alimentado com vida, alimentado com bondade, alimentado com atos de justiça. Muitas vezes a gente fala a palavra, as pessoas acham que é só lá ler a palavra. Não, eu leio todo dia um versículo, um salmo, é viver a palavra. É começar a entender a responsabilidade do que Deus está falando conosco. Então Deus está nos chamando a ser sentinela. E é esse sentinela que vai estar trabalhando e guardando e zelando pelo reino, zelando por esses muros. Que muro? Esse muro profético que está falando aqui, que tem 12 portas, tem as 12 tribos, tem as 12 pérolas, tem os 12 nomes dos apóstolos, existe um muro do reino que nós temos que guardar. Existe um chamado que nós temos que investir em falar para as pessoas do reino, né? Não é só, eu não entendo esse evangelho, irmãs. Desculpa se eu ofender alguém, mas eu não entendo esse evangelho de só aceita Jesus que você vai ser salvo. Eu não entendo, eu não consigo pregar só isso. Eu não consigo. Existe muito mais. Não é só isso que Deus veio trazer para a gente. Deus veio trazer uma reconexão com o homem. Quem é você? Por que eu te criei? Qual é o plano que eu tenho para você? Você é importante, a sua história é importante. Não é só aceita Jesus. Confessa aí, ó, repete comigo. Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Aí você, ganhei uma alma. Não é só isso, irmãs. Você tem que edificar esse muro. Você tem que ajudar na reconstrução desse negócio. Lógico que cada um vai fazer uma parte. A Bíblia mesmo diz que um prega, o outro rega, o outro colhe. Mas no que depender de você, você tem que fazer além. Mas como que nós vamos ajudar a edificar a vida do outro se nós não edificamos nem a nossa? Como que você vai ajudar uma leoa a reconhecer que ela é leoa se a gente nem nós não somos a leoa ainda? Então é ir além. E eu queria falar uma coisa aqui. A gente nunca deve se arrepender do tempo que nós investimos em pessoas. A gente deve se arrepender do tempo que deixamos ser roubados de investir em nós mesmos. Então, quando Deus chama Ezequiel, ele começa dizendo, Ezequiel, você vai fazer um grande trabalho, mas investe em você primeiro, come do meu rolo, caminha comigo, escuta a minha voz, porque aí vai ser natural você falar de Deus, irmã. Vai ser natural você despertar nas pessoas que existe algo mais. Porque existe uma bodas para que elas usufruam, né? Então vamos lá. Vamos ler, quase terminando, vamos ler Abacuque capítulo 2, no versículo 1. Por-me-ei na torre de vigia. Eu vou me colocar sobre a fortaleza. Eu vou vigiar para ver o que Deus me dirá. Que resposta eu terei sobre a minha queixa? O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, crava em tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir, e no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então aqui esse texto está falando desse atalaia, desse sentinela. A canção que eu vou deixar hoje, irmãs, ela é em espanhol. Eu espero que vocês entendam. Foi da onde nasceu esse devocional. Eu estava ouvindo essa canção há meses atrás. Eu amo essa canção, conheço essa canção há mais de 10 anos. E eu estava ouvindo essa canção e quando ele fala que esse evento é uma guerra e uma bodas, e esse foi o tema do devocional. Então a base foi dessa canção. Toda caminhada de oração eu deixo uma canção em espanhol, eu tenho algo com essa língua, eu quero alcançar mulheres dessa língua. Já temos algumas na caminhada e eu fico muito feliz para aquelas que estão ouvindo e sabem quem são. E eu desejo que vocês desfrutem dessa canção. Essa canção fala que esse sentinela, ele não vai se calar e ele não vai dar descanso
até que ele estabeleça Jerusalém por objeto de louvor na terra, até que ele estabeleça, né, que a igreja é a noiva de Cristo. Então vamos ler para terminar Isaías 62. E eu quero que você tome posse desse chamado de sentinela. Sentinela é um soldado também, irmãs. Muitas vezes nós queremos ser aqueles soldados que está guerreando, né? A gente aprendeu isso e tem momentos que nós vamos ter que fazer, mas esse trabalho do sentinela é tão mais maravilhoso, da gente ouvir a voz de Deus, da gente levar esperança para as pessoas, levar esperança para as nações, levar alento, levar um abraço que cura, levar um conforto, levar um olhar, levar uma cesta básica, levar um presente. Ser um sentinela, irmãs, estar no muro de Deus, nas muralhas do Senhor, observando o que Ele está fazendo e ouvindo o que Ele quer e transmitindo para o povo. Vamos ler então para terminar. Jerusalém, a noiva do Senhor, Isaías 62, versículo 1. Por amor de Sião, eu não me calarei, e por amor de Jerusalém, eu não vou me aquietar, até que saia a sua justiça como um esplendor e a salvação como uma tocha acesa. Eu vou ler até o 12, até terminar, mas eu vou parando nos versículos. Esse sentinela, essa pessoa, ela tem uma inquietação pela justiça, pelo resplendor da salvação que vem como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça e todos os reinos a sua glória, e será chamada por um novo nome que a boca do Senhor designará. Esse sentinela, ele tem prazer em anunciar a justiça, ele tem prazer em anunciar a glória do Senhor. Será uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. É o que Deus vai fazer com a Nova Jerusalém, com a igreja, né? Deus diz que vai nos dar um novo nome e Ele vai colocar uma coroa de glória na nossa cabeça. E esse sentinela vai dizer para a igreja, para Jerusalém, para nós mulheres, nunca mais vão te chamar desamparada, nem a sua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão delícia, minha delícia, e a tua terra será desposada, porque o Senhor se delicia em ti e a tua terra será desposada. Ele vai desposar a tua terra, porque como um jovem desposa uma donzela, assim teus filhos te desposarão a ti, como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Então está dizendo desse casamento, que Deus vai casar com essa terra, com essa noiva, com a igreja, com Israel, com Jerusalém, e nunca mais vai ser chamada desolada, desamparada, mas nós vamos ser as delícias do Senhor. Vamos ler aqui o versículo 6. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, eu pus guarda, que todo dia, de noite e de dia, jamais se calarão. Vós os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem dei a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e ponha por objeto de louvor na terra. Esse é um versículo, irmãs, de intercessão. Esse é a grande intercessão, é orar pelo reino, que vem o reino. Nós muitas vezes queremos falar do inimigo, mexer com as coisas do inimigo, e eu sei que nós temos esse chamado, mas o dia que nós descobrirmos que nós estamos ali para fazer resplandecer ainda mais a glória do Rei, nós vamos ver que é um nível muito maior, esse nível de sentinela. E Deus disse aqui, eu coloquei sobre os seus muros, eu coloquei guarda sobre os seus muros. Irmãs, nós temos que ser sentinelas na nossa própria vida, nos nossos próprios muros. Muitas vezes nós vemos o perigo e a gente não faz nada. A gente está vendo o perigo. A gente está vendo o perigo de um adultério rodeando sobre a gente não faz nada. A gente fica paralisada, a gente deixa, a gente dá corda. De repente você está vendo um perigo de um desvio de caráter na área financeira. Os perigos que vão vindo, irmãs. E a gente não está atento porque a gente não está treinado como sentinela. O sentinela está atento, ele não descansa até que ele estabeleça
Jerusalém por objeto de louvor na terra até que ele estabeleça o reino. Nós temos que ser esses sentinelas. Vamos ler o versículo 7. Vamos ler o 8. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso: nunca mais eu darei o seu cereal por sustento aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu vinho, frutos da tua fadiga. Mas o Senhor, mas os ajuntarei, o comerão e louvarão ao Senhor, e os que recolheram beberão nos átrios do meu santuário. Aqui está dizendo que nunca mais Deus vai restabelecer a nova aliança, que nunca mais a nossa colheita vai ser dada pelo inimigo, que nunca mais outros vão beber dos nossos vinhos, vão comer dos frutos do nosso trabalho. Olha que tremendo isso. E está dizendo, mas nós vamos nos ajuntar e vamos comer no santuário do Senhor, que é a bodas. Vamos falar aqui no versículo 10. Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo. Aterrai as estradas, limpai das pedras, coloca as bandeiras aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até a extremidade da terra estas palavras e diz à filha de Sião: eis que vem o teu Salvador e vem com ele a sua recompensa, diante dele o seu galardão. Chamar-se-ão povo santo, remidos do Senhor, e tu, Sião, serás chamada procurada, cidade não deserta. Então Deus está dizendo aqui: passa pelas portas, prepare o caminho ao povo. Então, irmãs, enquanto nós nos preparamos, nós estamos abrindo e preparando caminho para os povos. Nós estamos aterrando os lugares assolados, limpando das pedras para que sejam estabelecidas pedras preciosas. Nós estamos colocando bandeira. Lembra quando eu disse dos atiradores de arcos? A gente atira, a gente marca território. E Deus está dizendo assim que Deus ia dizer à filha de Sião: o seu Salvador vem e com ele a sua recompensa. Irmãs, ser cristão não é fácil. Existe muitas lutas, muitos desafios. Essa caminhada de oração, se fosse há anos atrás, eu acho que nem cogitaria a ideia de fazer uma caminhada neste momento. Mas no começo do ano, quando no dia do meu aniversário, 3 de janeiro de 2021, aonde a palavra que eu senti no meu coração era: vocês precisam aprender a voar acima das tempestades, acima das nuvens. E quando vocês estiverem voando, vocês vão estar livres das distrações, não se distraia, porque é assim que vocês vão vencer. E eu abracei aquela palavra sem saber a dificuldade que esse ano teria. E essa caminhada ela foi feita assim, numa dimensão espiritual muito grande, muito sobrenatural. Sobrenatural. Quando eu faço a caminhada de oração, irmãs, eu sei que vocês são abençoadas, mas a minha vida é transformada. Eu sou transportada para um outro nível. E eu não faço porque eu penso, porque eu quero, ou eu determino. Eu vou na força do Senhor. E essa é a palavra que eu tenho para hoje, para terminar. E está dizendo aqui que vocês vão ser chamados povo santo, remido do Senhor. Você vai ser chamado uma cidade procurada. Não vai ser mais uma cidade deserta. Por que essa cidade vai ser procurada? Porque ela tem paz, ela tem Deus, ela tem alimento, ela tem conforto, ela tem vida eterna. Nós vamos ser chamada minha delícia. Deus se delicia em nós. Então essa é a palavra que eu tenho para o dia de hoje, nesse domingo. Vamos nos preparando para o último dia. E que o Senhor fale conosco. Não deixe de ouvir a canção, mesmo estando em espanhol, irmãs, que vocês venham receber, porque ela tem uma unção muito graciosa. É uma canção muito famosa em inglês, muito famosa em espanhol. Não achei em português. Mas, de qualquer forma, eu queria em espanhol, porque espanhol, eu tenho algo muito precioso com o espanhol. É isso, irmãs. Vamos nos preparando para amanhã. Estou muito feliz, ansiosa para o devocional de amanhã. E eu agradeço a todas que participaram, que têm participado, que têm se dedicado
que fica aí no seu cantinho, mas que ora, que agradece, que vibra, que recebe, que compartilha, que abraça. Isso traz um derramado Senhor. Eu já falei isso, que o derramado Senhor vem por causa da sua fome, da sua sede. E é maravilhoso. Foi e vai ser incrível até o último dia. Amém? Senhor, eu quero te agradecer. O Senhor está nos chamando a ser sentinelas. Que nós venhamos ser sentinelas preparadas, atentas, alertas, com os ouvidos destampados para ouvir a tua voz, com o nosso radar espiritual aguçado, para que quando vem as lutas a gente sabe o que fazer e a gente não se distrai, porque a gente sabe que o leão da tribo de Judá está sobre nós, que a bandeira do teu reino está sobre nós e que o Senhor já está preparando o seu exército. A boda já está preparada para a nossa ceia, para o grande dia, e que nós venhamos ser cada dia mais adornadas, lavadas no seu sangue, com mãos puras, com lábios puros, com olhos puros. O Senhor está levantando esse povo que vai resplandecer juntamente com o Senhor naquele último e grande dia. Muito obrigado por esse dia. Fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, irmãs.